Queridos, o tema dessa mensagem são 7 segredos de Josué para uma grande conquista. Muita gente gosta de conquistar, tanto na área financeira, tanto na vida sentimental, tanto na área espiritual, que para mim é uma das mais importantes. Todo mundo quer conquistar algo na vida, ou ser alguém na vida. Acredito eu que a maioria das pessoas se alegram após algumas conquistas, de alguns objetivos, de alguns sonhos. A pessoa que não sonha, para mim, ela está morta já faz tempo. E acredito que nós temos que ter sonhos, metas, objetivos, e isso vai dando sentido à nossa vida. Se você ainda não tem um sonho, ou uma meta, ou um objetivo, começa a orar, a pedir a Deus para que venha colocar sobre o seu coração. Se você não tem ambição em alguma área financeira, em ser alguém profissionalmente, mas tenha pelo menos a ambição de ser usado por Deus. Tenha pelo menos a ambição de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho muitas ambições e sempre, na maior parte das minhas ambições, é ser usado por Deus. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu subo para monte, quando eu faço campanha de oração, quando faço campanha de jejum, eu nunca peço nada material, nada físico, nada financeiro. No ministério, uma vez crescer mais. Porque entendo eu que quando primeiro eu busco o reino do céu e a justiça, todas estas coisas físicas e terrenas vai ser acrescentada. Mas nós temos que ter metas, temos que ter objetivo, o desejo de avançar, o desejo de conquistar, o desejo de ter uma vida melhor. E nesse texto que acabei de ler, em Josué capítulo 1, nós vamos aprender aqui 7 segredos com Josué, para que nós possamos ter uma grande conquista. Quantos aqui nesta noite desejam, querem ter uma grande conquista? Quantos? Quantos? Então levante a sua mão e diga: eu quero, Jesus. E nós vamos ver aqui dos 7 o primeiro segredo. E qual é o primeiro segredo, pastor, para eu ter uma grande conquista, para eu realizar o meu sonho, para eu conseguir as minhas metas e objetivos ainda nesse ano de 2021? O primeiro segredo de Josué é que ele era um homem de oração. Para Josué conquistar o que conquistou, para Josué chegar onde chegou, ele tinha uma sintonia com Deus. Nós vamos ver no capítulo 1 e no versículo 1, já logo dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Se Deus falava com Josué, com certeza Josué ele tinha uma vida de quê? Orar. Uma vida de orar. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tem uma vida de oração, que não tira um momento de oração. E o segredo de conquistarmos as bênçãos de Deus e as bênçãos espirituais é que nós temos que ter uma vida de quê, irmãos? Oração. Ah, pastor, eu quero conquistar no mundo físico, eu quero conquistar na minha vida financeira. E o que eu preciso ter? Uma vida de muito trabalho. Não. Porque se tiver muito trabalho e não tiver uma vida de oração, o seu muito trabalho só vai dar fadiga, cansaço, dor, doença. Mas quando você trabalha, mas em primeiro lugar a sua vida que você leva é arraigada de oração, pode ter certeza que você está aprendendo
o princípio, o primeiro segredo aqui de Josué, que para ele conquistar o que ele conquistou, para ele chegar aonde ele chegou, foi através do quê? Da oração. Agora a oração, ela não pode ser de qualquer jeito. A oração, ela não pode ser de qualquer maneira. Para você conquistar, para você receber vitória, você tem que ter uma vida de oração, mas uma vida de oração com qualidade. Oração sem qualidade, irmãos, é a mesma coisa de nada. Um tempo de qualidade com Deus é muito importante para você ter muitas vitórias e muitas conquistas. Mas o tempo que você tem que tirar tem que ser um tempo de qualidade. Não é aquele que quando você deita e diz: Senhor Jesus, abençoa, amém, obrigado, amém, 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 vai dormir. Um tempo de qualidade com Deus é aquela oração que você faz e depois você tira um momento para ouvir Deus falar com você. Agora preste atenção. Tem gente que ora, fala com Deus, ora, põe todos os propósitos para que Deus venha abençoar. E quando fala todos os propósitos para Deus abençoar, aí vira as costas para Deus e vai embora. Tá bom, Deus, já falei, vou embora trabalhar que agora eu tenho muito o que fazer. Já pensou, irmãos? Orar é conversar. Sabia disso? E eu queria fazer aqui vem aqui, irmão Rubens. Vem aqui. Está aqui o irmão Rubens, olhando para mim, né? O irmão Rubens, presbítero Rubens. E aí eu começo a conversar com ele e falo: irmão Rubens, como é que o senhor está bem? Como é que foi sua vida essa semana e tal? Aí o senhor vai falar. O que o senhor vai pensar de mim, irmão Rubens? Esse pastor não tá nem pra mim. O pastor não está? Tá nem pra mim não, hein? Obrigado. Eu acredito que Deus pensa dessa mesma forma. Quando você ora, fala com Ele, depois vira as costas para Ele. Momento de oração com qualidade, irmãos, é quando você fala com Deus e depois você para ouvir Deus. Porque tem gente que só fala. Aí, presbítero João Filho, aí fala assim: mas parece que Deus não me responde. É claro, você não abre os ouvidos para falar com Ele. O tempo de oração com qualidade é quando você fala com o Pai, com o dono da bênção. Aí você para um momento em silêncio, aí já começa a escutar o que Deus quer falar para você. Pastor, como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai falar para mim? Não, Ele fala no seu coração, Ele fala na sua mente. Tira um tempo de leitura depois que você orar e começa a meditar. Quem sabe Deus vai falar através de um versículo, vai lhe dar uma resposta através da Bíblia, que geralmente eu gosto muito disso. A oração, ela tem que ser com qualidade. Então não podemos orar e virar as costas para Deus. Tudo que tenho até hoje, presbítero Rosito, foi através da oração. A oração que eu fiz ontem é o resultado que eu estou vivendo hoje. A minha família é fruto de oração. A minha vida com Deus foi fruto de oração, nas madrugadas, nos montes, nas igrejas. Eu falava para Deus: Deus, eu quero ser usado em sinais e milagres. Deus, eu quero pregar sua palavra, me ensina, Deus. Tudo foi através da oração, irmão. Tudo que conquistei no meu ministério, foi oração. Então tem gente que quer ter uma vida de conquista, mas não quer ter uma vida de oração. É mais fácil terceirizar esse tipo de coisa do que ele mesmo pegar e orar. É mais fácil você ir na casa de um profeta, de uma pessoa que tem uma vida de oração, e pedir: ora por mim, ora por mim. Você mesmo não faz nada, você mesmo não dobra o joelho, você mesmo não ora.
Olha o que Jesus disse, ó. Entra para dentro do teu quarto, abre a porta, fecha, e fala com Deus em secreto. E o Pai em secreto que está te ouvindo vai te abençoar. Para termos uma vida de conquista, para termos uma vida de vitória, nós temos que orar. Nós temos que ter uma vida de oração. Josué, ele teve muitas conquistas através da oração, irmãos. Se Deus falava com ele, é porque ele também falava com Deus. Olha só. Josué aprendeu a orar com quem? Quem aqui pode nem chutar, porque é muito fácil. Ó, quem falou aqui? João Filho. Josué aprendeu a orar com quem? Moisés. Moisés era homem de oração, sim ou não? Olha só, o único que Deus falou, ó, Miriam, Arão, vocês eu falo por sonho, por coisa, mas com Moisés eu falo face a para Deus falar face a face, o cara tem que ter uma vida de oração. O camarada, irmão, subiu para o Monte de Sinai, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, irmãos, para poder receber para receber os mandamentos. E Josué era servo de, olha o que está dizendo o texto: Moisés, meu servo. E Josué, servo de, Josué servia a quem? A Moisés. Moisés servia a quem? O Senhor. E Josué, que era liderado de Moisés, servia a quem? A Moisés. Está dizendo o texto ali, ó. Depois, no primeiro versículo, põe o primeiro para mim. Moisés, aqui ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de, Moisés servia o Senhor e Josué servia, Moisés servia o Senhor e Josué servia. E Josué, então, ele aprendeu com quem, irmãos? A orar, a ter uma vida de oração, com Moisés. Então qual é o segredo aqui, pastor? Nenhum. Se você não tem o costume de orar e não ora, começa a servir quem ora, irmãos. Começa a andar com quem tem vida de oração. Começa a orar. Labaia, súbia. Moisés era mentor de Josué. Moisés mentoreava Josué, ensinava Josué, preparava Josué, porque Moisés sabia que ia passar o cajado para Josué. E eu acredito que nos ensinamentos, que nas mentorias que Moisés passava para Josué, ele dizia: a gente não é nada e não podemos fazer nada se não tivermos uma vida de oração. Então o primeiro segredo, irmãos, nós temos que ter uma vida de oração. Vou falar aqui só uma conquista que Josué teve através da oração. Estava numa batalha e eles não conseguiam e não entendiam sobre o terreno, não conheciam o terreno do inimigo. Eles não entendiam, não conheciam. Aí o que acontece? Ia ficar de noite, como eles não conheciam, Josué disse: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que Josué fez? Ele fez uma oração. Sol e lua, se detenha, pare. E por um dia inteiro, irmãos, o sol e a lua parou. E eles ganharam a batalha. Já pensou de você orar assim? O sol vai se deter por um dia. Não vai ter noite hoje. Hoje é só dia e dia. Até a gente vencer os nossos inimigos, irmãos. Isso tem que ter o quê? Vida de orar? Jeremias capítulo 29, versículo 3 diz: e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Só acha Deus quem ora a Deus. Só acha Deus quem busca a Deus. Então o primeiro segredo para conquistarmos vitória é ter uma vida de orar. Segundo, pastor, ele não paralisou
com a perda. Que perda foi essa? Olha o que está dizendo no versículo 1. Moisés, meu servo, é morto. Quanta gente já desistiu do ministério porque perdeu alguém? Quanta gente já parou um propósito ou um objetivo porque perdeu alguma coisa? Eu e você temos que ser mais resilientes. Temos que ser mais resistentes com as percas da vida. Acredito eu que ninguém aqui nessa terra vai passar sem ter perdido alguma coisa. E a forma que eu me comporto quando eu perco é a forma do resultado que eu vou ter. Eu já vi gente desistir do ministério e até de Deus porque alguém morreu da família dele. Pronto, desviou, não quero saber mais de Deus. Deus é mesquinha, Deus é isso, morreu. Por que Deus foi tão injusto? Ei, meu filho, deixa eu te dizer, nós nascemos, vivemos e morremos. Nós temos que ser mais resilientes. Não podemos paralisar por causa das percas da vida. Eu já vi gente desviar, perder o ministério porque perdeu um namorado, porque perdeu uma namorada. Então o seu namorado ou a sua namorada estava acima do Deus vivo. Eu não vou parar por nada nesse mundo, irmãos. Você não vai parar por perca nenhuma nesse mundo. As percas faz parte da nossa vida. E não é porque você perdeu hoje que você tem que parar. Não, Josué não paralisou. Você também não vai parar porque perdeu, não. Hoje você perdeu, mas amanhã você vai ganhar. Jó perdeu hoje, mas no outro dia Deus restituiu tudo em dobro. Tem gente que se amarra na vida por causa de percas. Nós temos que ter resistência. Irmãos, eu já passei por muita dificuldade como pastor. Eu já pensei até em parar, porque às vezes, quando eu mais precisava das pessoas, elas me abandonavam, João Filho. Quanto mais eu precisava, agora nós vamos, estamos com um projeto tal. E o que as pessoas faziam? Saía, largava a gente na mão. Por quê? Porque o pastor de vocês aqui da congregação é um pastor meio doido. Eu enxergo lá longe, minha visão é de águia. E aí tem muita gente que não entende a minha visão. Ó, igreja, tem muito banco vazio, muito banco vazio. É uma igreja grande, mas eu não estou vendo essa igreja com bancos vazios. Eu estou vendo ela pequena. Eu estou vendo ela já espremida, pequena. A gente já caçando jeito de comprar os lotes do lado, sei lá, ali mais pro fundo alguma coisa. Por quê, pastor? Porque eu quero encher aqui de pessoas. Não para mostrar que sou bonito, mas é porque o reino de Deus ele tem que crescer, ele tem que avançar. Pessoas que precisam ser salvas. Mas eu já tive algumas perdas, já perdi muitos amigos que diziam, ó pastor, tô contigo, porque deve é, pode confiar em mim. No dia que eu precisei, viraram as costas, foram embora. Isso chateia, isso magoa, porque ninguém gosta de perder. E aí isso às vezes me machucou tanto que eu falei, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. O povo parece que é ingrato. Só que a gente entende uma coisa. Quando a gente vê que se a gente parar ou desistir, outras pessoas também vão parar e vão desistir, aí você já começa a pensar e refletir no que você está falando. Porque todas as vezes que eu pensei em parar e desistir, eu já pensei primeiro em quem? No meu primeiro rebanho, que antes daqui é a minha casa, a minha família. Se eu parar, como é que vai ser a minha esposa? Como é que vai ser meus filhos? Será que eles vão parar também? Será que eles vão desistir também? Aí eu penso assim, tanta gente que gosta da gente, tanta gente que ama a gente também. Tem muita gente que às vezes não gosta, não se afeiçoa, te larga no meio do caminho, acha que você é um doido.
Mas a gente vai vendo as pessoas que também gostam, que ajuda, que traz um piquezinho, traz um negocinho bacana, que está contigo, porque deve é. Porque geralmente as pessoas que ficam falando demais, estou contigo, estou contigo, estou contigo. No dia que você precisa, elas abrem mão. Mas aquelas que não falam nada, aí você fala com elas, irmão, é os primeiros a te abraçar, cuidar, amar, zelar. Porque pastor também precisa de cuidado. Aí às vezes as pessoas duvidam do projeto. E aí essas pessoas que duvidaram, quando viu Deus realizar, o que elas fizeram? Se arrependeram, voltaram. Mas aí já foi tarde, porque Deus levantou um outro povo para o projeto. Quando eu não quero fazer o projeto, e se eu falar assim, Deus precisa de mim nessa igreja, Deus necessita de mim nessa igreja, para poder ela estar cheia. Precisa nada, irmão. Um dia que eu pensar dessa forma e agir dessa forma, Deus vai levantar outro muito melhor do que eu aqui, vai fazer um trabalho muito maior e melhor do que eu. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então eu já estou vendo essa igreja cheia, essa igreja lotada de pessoas que precisam ser salvas. Pessoas que estão afastadas, desviadas, pessoas que estão pensando em suicídio. Eu estou vendo essas pessoas aqui, cheias de Deus, cheias da glória de Deus, cheias da unção de Deus, e esse lugar ficando pequeno. E aqueles que vierem comigo, aqueles que estiverem comigo, aqueles que estiverem na mesma visão que eu, vão também ser usados por Deus para essa grande obra. Ah, não vou fazer porque eu não gosto de pastor. Tá bom, Deus levanta outro. Ninguém é insubstituível. E se eu falar que eu não vou fazer também para pirraçar, Deus me tira daqui no outro dia, irmãos. Ele me tira e bota outro e vai fazer, e a obra vai continuar. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Então eu vim aqui nesta noite para te dizer: não pare por causa das percas da vida. Continue, avance. Deus quer que você avance. Terceiro, ele obedecia a direção que Deus lhe dava. Isso aqui é muito importante, é um dos segredos. Olha o versículo 2, ó. Meu servo Moisés é morto, levanta, pois agora, e passa esse Jordão, tu e esse povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Deus falou com Josué, porque ele tinha vida de oração. No segundo aqui, Josué não ficou parado por causa da perca de Moisés. Perdeu o mentor, perdeu o líder, perdeu quem ele amava. Mas ele deu continuidade ao ministério. E o segredo é esse, irmãos. Às vezes a gente perde quem a gente ama, mas a gente tem que dar continuidade àquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí o que acontece? No terceiro segredo aqui, ele obedecia a direção que Deus dava. Não tem como nós conquistar nada na vida se a gente não obedecer a direção de Deus. E quando Deus fala, ó, pega esse povo aqui, todo Josué atravessa o Jordão, Deus não estava pedindo uma coisa fácil para ele, não. Porque esse povo que fala, era velho, era idoso, era criança, era homem, era adulto, era adolescente, era tudo. Então tem coisa que Deus vai pedir para mim, e tem coisa que Deus vai pedir para você, que não é fácil. Mas mesmo não sendo fácil, se Deus pediu, vamos fazer. Se Deus enviou, vamos fazer. Não podemos desistir, não podemos parar. Deus é comigo, Deus é com você. Se Ele pediu, o segredo é obedecer a direção que Deus te dá. Ó, quando Deus pediu para Abraão o filho único do casamento, o da promessa, Abraão meio que resistiu. Porque era mais fácil dar o quê? Era mais fácil dar quem? O filho da concubina, Ismael. Não, é o seu único mesmo, é Isaac. Foi uma coisa fácil ou foi uma coisa difícil, irmãos?
Já pensou, você que é pai e mãe, Deus fala assim, não, eu quero teu filho, vamos sacrificar ele aqui, e é isso aí que eu quero. Eu duvido se algum de nós aqui faria isso, irmão. Eu duvido. Primeira coisa que a gente ia falar, não é Deus que está falando, não. Deus não quer pedir um negócio desse. A gente vai usar as ferramentas que tem. Tem coisa que Deus vai te pedir que não é fácil. Mas o segredo é obedecer. Tem coisa que Deus pede pra gente, né? Ah, pensou? Deus fala assim, vai lá e fala com fulano e pede ela perdão. Mas Deus, foi ela que me machucou, foi ela que me feriu. É, mas vai lá, tô mandando. Que coisa difícil você pedir perdão para quem te machucou, para quem te feriu. É fácil ou é difícil? É difícil. Mas foi Deus que mandou mesmo? Foi Deus que falou? Se foi, pode ir, meu filho, que quem obedece recebe bênção. Quem obedece conquista. O segredo está na obediência. As bênçãos do Senhor acompanham os que obedecem. Então nós temos que obedecer. Olha aqui, Lucas capítulo 5. Não gosto de fugir do textão, mas vou trazer aqui essa passagem. Uma pescaria que foi frustrada. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Cansado, fraco, desanimado, desmotivado, porque não tinha resultado. Aí o que acontece? Jesus olha para aquela situação e fala assim, eu quero teu barco. Para quê? Vou pregar a palavra aqui, prega. Porque Pedro ali abriu mão do barco para poder Jesus fazer a obra de Deus. Jesus diz assim, vocês estão frustrados, né? Agora eu vou trazer a recompensa. Leva o barco para águas profundas. Para quê, Jesus? Nós estamos cansados, com sono, pegamos nada. Leva o barco para águas profundas. Porque se você quer ter resultado com Jesus, irmão, você tem que ter profundidade com Ele. Deus aqui nesta noite vai escolher algumas pessoas para levar para águas profundas, para ter experiências também profundas com Ele. Leva o barco para águas profundas. E aí, quando eles levam, obedecer direitinho, aí Jesus fala, ó, lançai as vossas redes. Aí quando manda lançar as redes, o que Pedro fala? Foi a noite toda, Jesus, e nada a gente pegou. Mas olha o que Pedro fala, segundo a sua palavra lançaremos. E a Bíblia diz que pegaram tanto peixe que o barco não conseguiu nem andar, estava a pique. Teve que chamar outros barquinhos para ajudar ele. Uma grande conquista, depois de uma grande frustração. Por que teve uma grande conquista? Porque teve obediência. O segredo aqui nesta noite, para ter grandes conquistas, é obedecer a Deus, é obedecer a voz de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Tem gente que diz, obedeço só a Deus, mas não obedeço o homem. E se o homem é uma instituição de autoridade que Deus pôs sobre a tua vida, tem que obedecer à liderança. A Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos às nossas autoridades. Então nós temos que obedecer à nossa liderança. Nós temos que obedecer. Quem obedece a Deus, quem obedece à liderança, a chance de sucesso é 100%. Às vezes eu discordo de algumas coisas, mas não é porque eu discordo que eu tenho que desobedecer. Eu obedeço. E porque eu uso a bênção da obediência, o Senhor tem me abençoado. Tudo que o nosso pastor presidente, a nossa pastora nos orienta a fazer, eu concordando ou não, eu agradando ou não, eu obedeço. Por quê, pastor? Porque eu sei que eles têm autoridade espiritual sobre a minha vida. E se eu não sou sujeito à autoridade espiritual de nossos pastores presidentes, irmão, eu vou estar debaixo de maldição. O segredo na vida é obedecer vossa liderança, o vosso Deus, a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio fala sobre as bênçãos que vêm pela obediência. Lá em Crônica fala, se obedecer, aí um monte de bênção vai acontecer. Então Josué, ele foi um homem obediente. Quarto, ele se manteve forte
e corajoso. Olha o versículo 6, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei e que daria a seus pais. Então, irmãos, se Deus mandou Josué se esforçar e ser corajoso e animar, é porque o desânimo bate. E tanta gente que está perdendo tantas bênçãos na vida porque está desanimado, está desmotivado, porque não está tendo resultado naquilo que está fazendo. Mas a palavra de Deus aqui nesta noite para a sua vida é: se esforça, tenha bom ânimo, seja corajoso, seja corajosa, não pare. O desânimo vem, mas quando você se mantém firme e constante, quando você se esforça, o desânimo bate em retirada. Se Deus mandou ele se esforçar e se animar, é porque às vezes pode ter batido dentro do coração dele o desânimo. Já pensou? Um rio grande, um povo com fome, uma muralha de um tamanho que passava carro por cima, era intransponível. O caba olha para a situação e fala: rapaz, aqui não dá para mim não. Mas aí Deus, por várias vezes aqui nós lemos, por várias vezes: se esforça, tenha bom ânimo, se esforça, tenha bom ânimo, se anime, se esforça, e sempre vai lembrando a promessa. Olha, se você se esforçar, tem bênção. Se você se esforçar, tem conquista. Se você se animar, o milagre vem. Deus falando, Deus falando. E Deus manda eu falar aqui nesta noite: não se desanime, não se desmotive. Deus está dizendo: se esforça, se esforça. A bênção vem. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem o amanhecer. Existia além da promessa, tinha uma promessa, né? Falou, ó, vai conquistar, o negócio vai acontecer. Mas a conquista da promessa existiu o quê? Uma muralha. E qual é a muralha que tem atrapalhado você avançar? Qual é a muralha que tem causado desânimo? Qual é a muralha que tem causado a desmotivação? Eu só tenho uma palavra aqui nessa noite: diante dessas muralhas que você está enfrentando, que você está passando, se esforça e tenha bom ânimo. Porque o Deus que te jurou, o Deus que te prometeu, o Deus que te falou lá atrás, Ele é fiel para cumprir cada promessa na minha vida e na sua vida. Ele é fiel para cumprir promessa na minha vida e na sua vida. E eu acredito que aqui nesta noite é uma noite de conquista e uma noite de cumprimento de promessa. O Deus que te prometeu vai cumprir. O Deus que te prometeu a promessa vai cumprir a promessa na sua vida. Mas eu acredito que Josué, ele ficou meio que baqueado. Ele sentiu medo. O que ele sentiu medo? Uma muralha, irmão, daquele tamanho, um monte de gente e tal. E eles, o que eles tinham? Que é Deus, que é muito maior que a muralha. Mas o medo, na realidade, paralisa. Às vezes teve gente que já perdeu oportunidades na vida por causa de medo. A mulher do fluxo de sangue, ela se arriscou, porque ela falou: se eu somente tocar, e se ela fosse descoberta ali daquele jeito, ela era apedrejada. Mas ela se arriscou, porque ela se arriscou, ela fez o quê? Foi curada. Os leprosos, né, que estavam fora de Samaria, se eles ficassem lá na frente, lá, saíssem lá do arraial do leprosado lá, eles iam morrer. Aí eles disseram: mas se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente for para lá, nós vamos morrer, porque somos leprosos. Ah, morrer por morrer, então nós vamos arriscar. Vai chegar a situação na minha e na sua vida, irmão, que é fazer ou fazer, nós não temos outra escolha. Então não desista, não desanime, mantenha-se forte, mantenha-se corajoso. Se revista aqui nesta noite de coragem, unção e poder de Deus. Porque maior é o que está com você do que o que vem contra você. Maior é o que está com você do que o que vem contra você. Eu lembro de uma mulher uma vez que chegou até a minha pessoa desesperada. Ai pastor, o que foi? A macumbeira, ela fez a macumba para mim e disse que eu vou morrer. Ela disse assim para mim: eu vou morrer, pastor.
Aí eu disse, eu também vou, minha filha. Todos nós vamos um dia. Não, pastor, só não está a macumbeira. Eu falei, o que tem a macumbeira? Aí ela disse, ela fez uma macumba e disse que tantos dias eu vou morrer. E parou a vida e ela achou que já ia morrer. E já estava querendo fazer o testamento. Eu falei, calma. Diante de uma situação como essa, o que é que eu tenho que fazer? Bíblia. Olha, minha filha, lá em Números fala que contra a casa de Israel, contra a casa de Jacó, não vale nem adivinhação e nem encantamento. É, pastor, tá, eu entendo, beleza, mas eu vou morrer, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, um versículo poderoso desse, a mulher ainda está achando que vai morrer. Tá, eu vou usar mais um versículo aqui top, que eu conheço. Lá em 2 Reis, capítulo 8, que fala assim, ó. Maior é o que está com nós do que o que vem contra. Tá, pastor, eu conheço, mas eu vou morrer. Eu falei, então morre. Ué, não tem mais nada que fazer, ué. Porque estou falando, a versículo que não pega macumba nem crente, que está fiel a Deus. Que está no Salmo 91, li para ela, ó, que está de esconderijo do Altíssimo, a sombra do Poder descansará. Ó, não tem seta que pega, não tem praga que chega. Aí eu falei, ela não está acreditando na palavra, ela vai acreditar no que eu estou falando? Aí quando eu falei, então morre. Quando eu falei, então morre. Ela, ô pastor, o senhor também falou, mas acredita, minha filha, no que eu estou dizendo. Se a senhora não acredita na palavra, vai acreditar no que eu falo? Não tem mais nada para falar com a senhora. Aí por fim ela, tá, vou acreditar, e foi embora. Graças a Deus, até hoje ela está viva, não morreu. Morre não, irmão. Uma vez eu vi um macumbeiro dando um testemunho desse maior macumbeiro do Brasil aí. E ele foi fazer uma macumba para um crente. E quanto mais ele fazia os trem, mais o cara prosperava. Ele viu o cara prosperando, crescendo e sendo abençoado. Ele falou, mas que coisa é essa? Aí Satanás desceu lá e disse para ele, falou assim, não, isso aí pertence lá de cima, nós não podemos mexer com ele não. Uma vez eu vi um testemunho que disse que fizeram um voto aí de uma macumba que tinha que ir no cemitério, na tumba tal, aquela coisa tal. E quando chega lá na tumba tal, era a tumba de um crente. E aí, quando chegou nessa tumba desse crente lá, que foi lá fazer, aí o bicho velho lá se manifestou e falou para ela, essa aqui não pode não. Aí ele falou assim, mas por que não pode? Não, porque esse aí, ó, pertence lá de cima, nós não podemos nem tocar nesse túmulo aqui. Você perdeu de dar glória, ah? Quando nós somos de Deus, irmão, Deus preserva até pelos nossos restos mortais. Quando nós somos de Deus, nem nos seus ossos o diabo pode tocar. Ei, Deus vai fazer milagres acontecer e o inimigo não vai de maneira nenhuma tocar na sua vida. Por isso você tem que se esforçar, por isso você tem que se animar. Como é que eu faço para me ficar forte, pastor? 3 versículos. Jeremias 12:5 diz assim: se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Primeiro, não se desanima. Porque se você desanimar de correr a pé com um homem, como é que você vai correr com um cavalo? Então não se fadiga. Segundo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Quer mais um? Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quinto, ele soube se preservar o ânimo. Tem gente que se anima, recebe a coragem, mas no primeiro momento de dificuldade, ele joga o ânimo fora, era só fogo de palha. Ele soube preservar o ânimo. E o segredo é isso. Você tem que aprender a preservar aquilo que Deus está te dando, aquilo que você está conquistando. Ele preservou. Ele conseguia que nos momentos de aflição manter corajoso e perseverava nisso. Ele passou por tribulação, mas ele preservou o ânimo. Josué fez isso. O que eu faço então para preservar o ânimo? Primeiro, eu tenho que me proteger dos ataques e ciladas de Satanás. Você tem que se proteger. Como é que a gente protege? Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre as armaduras de Deus. Segundo, eu tenho que me conectar mais com coisas boas do que com coisas ruins. Porque se você conecta demais com coisa ruim, seu ânimo,
vai embora. Então, para preservar o seu ânimo, se conecte com as coisas boas da vida. E o que é bom? Vir para a igreja é bom demais. O que é bom? Adorar a Deus é bom demais. O que é bom? Ler a palavra é bom demais. O que é bom? Se encher da presença dele é bom demais. Porque crente que está cheio da presença, irmão, a aflição sai, o mal vai embora. E terceiro, eu tenho que me conectar com pessoas que me levam para cima e não com as que me levam para baixo. Se eu me conectar com pessoas que me levam para baixo, o ânimo logo vai embora. Então, o que eu tenho que fazer? Nós somos inteligentes, irmãos. Se você está andando com uma pessoa que é desmotivada, que é desanimada, que é pessimista, se você está andando com pessoas desse porte aí, esse negócio pega, e pega mais do que Covid. Anda com gente fraca pra você ver, se rapidinho você não fica fraco. A nossa conexão tem que ser com pessoas que nos levam para cima. Pessoas que nos animam a todo momento. Quando você está fraco, quando você está desanimado, ele não vem dar palavra para te machucar e te ferir, não. A palavra que ele tem é para te animar, é para te motivar. Então, se as pessoas te jogam para baixo no momento que você mais precisa, sai fora desse tipo de gente. Abandona logo, porque senão você vai cair no buraco. Eu tenho que aprender a me conectar com pessoas boas, com pessoas que me motivam, com pessoas que me animam. Ficar perto de pessoas que geram ânimo. Ande com pessoas que te dão ânimo, irmão, porque também existem pessoas que roubam o seu ânimo. Sexto, Josué não se contaminou com pessoas negativas no arraial. Isso aqui também é importante. Tem muita gente que está parando e não está conquistando, porque ele está se contaminando com pessoas negativas no arraial. E quando se fala arraial é na sua casa, no seu trabalho e até mesmo aqui na sua igreja. A Bíblia diz que existe o joio e também existe o trigo. E o joio, pastor, é para a gente arrancar? Não. Se Jesus repreendeu o homem que queria arrancar o joio, quem é nós para tirar o joio daqui? O joio ele tem que crescer junto. Quem tem que arrancar o joio, pastor? É Deus. Obreiro nenhum aqui está autorizado, nem eu estou autorizado a arrancar joio aqui, não. É a palavra de Deus. Tem que estar junto. E às vezes no arraial tem pessoas negativas. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Não me deixar contaminar. Tem gente que fala assim, é muito difícil eu ser crente, porque lá no meu trabalho só tem ímpio. Uai, seja a diferença lá no seu trabalho, não se contamine com ímpio. Pelo contrário, influencia ele. Não se contamine, irmão, com pessoas negativas, com pessoas incrédulas, com pessoas pessimistas. Porque incredulidade e pessimismo, irmão, pega mais do que Covid, como eu disse. Pega mais do que Covid. Sétimo, para a gente encerrar. Ele agarrou a oportunidade de pôr a fé em ação. Josué capítulo 1, versículo 10. Então Josué deu ordem aos príncipes e ao povo, dizendo, versículo 11: passai no meio do arraial e ordenai o povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei o Jordão, para que entreis e possuí a terra que eu, o Senhor, vosso Deus, dei para possuirdes. O segredo de uma grande conquista é nós gerarmos fé em nosso coração e não ficar só no coração. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Quando Josué recebeu todas as instruções de Deus, quando ele recebeu tudo que Deus falou para ele, o que ele fez? Levanta aí o povo aí, vamos fazer o que Deus mandou. Eu tenho fé, eu tenho energia, Deus colocou dentro de mim. E o que eu tenho que fazer, pastor? Vou praticar essa fé que Deus colocou no meu coração.